Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores. Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes na mesa do Empreenda Cast, Léo Ferreira. Fala, galera, tudo certo? Guilherme Yudi. Opa, tudo bem, pessoal? Valber Azevedo. Opa, como é que vão? Tudo jóia? Cara, amigo sonhador, estamos aqui hoje para contar uma história muito legal, que é a história do Valber. Ele empreende num segmento que talvez não seja o mais comum de se digitalizar, infelizmente, que é no segmento de cartórios. E a gente vai buscar hoje abrir essa caixa preta em relação aos cartórios aqui no Brasil, não é isso, Valber? Mostrando algumas questões polêmicas, outras nem tanto, de boas práticas que o Valber está implementando no negócio dele. E daí é engraçado porque hoje temos o quê? 3 nordestinos na mesa, né? Sempre bom, né? Que trio é esse, hein? Paraíba, Pernambuco e Alagoas aí, montando esse papo de hoje. E é tudo do lado do outro. Exato. Viu? Exatamente, tudo na sequência. Exatamente. Perfeito. Yudi, você é minoria hoje, tá? Eu tô me sentindo aqui meio de canto. Quando a quarentena passar, vai passar umas férias lá com a gente que você não volta nunca mais. Ô, louco. Não se aperrei, não. Isso. Olha aí, não se veste não. Vamos lá. Valber, só pra gente conseguir ficar na mesma página hoje do nosso episódio, pra que o sonhador, o nosso ouvinte, consiga entender um pouquinho mais quem você é, a gente tem algumas perguntas só pra começar a nossa conversa, certo? Pois não. É bate-bola, jogo rápido, quase Marília Gabriela. Ok. Vamos lá. João Pessoa ou São Paulo? João Pessoa. Praia ou Agreste? A praia, com certeza. E daí a pergunta que não quer calar, escritura ou blockchain? É blockchain. Rápido, hein? Foi confiante aí na resposta. Foi certeiro, hein? Foi assertivo. Gente, tudo é. Ótimo, então vai ser um pouquinho sobre esse último tópico aqui de escritura e blockchain que a gente vai conversar hoje com o Valber, certo? Então, Leozinho, Guilherme, fiquem à vontade pra gente ir trocando essa ideia. Então vamos lá, Valber, é o seguinte, temos uma primeira pergunta pra você, certo? Pois não. Você é formado em Direito, acho que durante a faculdade você ainda já começou a tocar o negócio do cartório em si, certo? Que o nome do cartório é o Azevedo Bastos, correto? Correto. O cartório, na verdade, ele é de 1888. Tem mais de um século. Nossa. Né? E o meu avô, ele chegou exatamente no início do século passado no cartório. Ele já era titular no interior da Paraíba e veio para João Pessoa a convite, na época do então secretário de Segurança, vamos dizer assim, para assumir o cartório porque ele estava com alguns problemas. E aí meu avô veio para cá, depois foi efetivado, ele como se fosse transferido efetivamente. Depois minha mãe assumiu o cartório e depois, quando ela se aposentou, eu já estava na atividade e existia dentro do estado da Paraíba uma lei que ratificava a minha nomeação. Então, a minha nomeação aconteceu antes da Constituinte de 88 e eu fui efetivado exatamente bem antes. Então, assim, praticamente eu cresci dentro do cartório e aí, para mim, a ideia, no caso, é de sempre fazer algo diferente. E a gente vai comentar exatamente o que eu fiz após a entrada definitivamente, vamos dizer assim, depois da efetividade em 85. Perfeito. Ô, Valber, e daí só mais uma dúvida nisso que você falou. Antes de a gente começar a conversar do que diferente você está fazendo no seu negócio, o que é que um cartório como o Azevedo Bastos ele faz? Vamos lá. O setor de cartório, ele tem várias atribuições. Tem um cartório que trata da parte de registro civil de pessoas naturais, as pessoas que nascem, casam, falecem, tem a parte de ausência. Esse é a pessoa natural, certo? O cidadão, vamos dizer assim. Certo. Tem o cartório de títulos e documentos, que é o cartório onde registra documentos. Tem um cartório de protesto, onde, se você, por um acaso, não pagou uma conta, tal, esqueceu, aí pode ser protestado. É através desse cartório. Tem o registro imobiliário, que é o que trata dos imóveis. Tem pessoa jurídica, que é para exatamente as empresas, que é títulos e documentos de pessoa jurídica. Então, eles trabalham a parte de registro da pessoa jurídica, das empresas. Tem um tabelião de notas que lavra a escritura, as procurações públicas. Ou seja, cada cartório ele tem um segmento. Também no interior, por força da economia, não se sustenta ter 7 tipos de atribuições. Então tem um cartório que pratica todos esses atos, né? E aqui em João Pessoa, como em São Paulo, como em outros lugares onde você tem uma atividade econômica maior, eles são segmentados. Perfeito. E daí o Azevedo Bastos, ele cuida especificamente de mais de um segmento ou de um só? Não, então, nós, no caso, somos o primeiro registro civil da comarca de João Pessoa, quer dizer, da capital, né?
E eu tenho uma atribuição de parte de notas, que é o quê? O reconhecimento de firma, autenticação, ata. O que acontece é que sempre eu tive uma visão bem ampla, então eu tinha que me diferenciar. Em tese, hoje, nós somos mais de 15 mil cartórios no Brasil. Em todas as cidades tem um cartório. Ou eu fazia algo diferente. Obviamente eu não posso trabalhar fora de João Pessoa, mas eu posso praticar atos que são acionados pelo cliente fora de João Pessoa, entendeu? Esse tipo de situação foi que me fez começar a enxergar como eu poderia atuar de forma legal dentro do nosso país, servindo a população e a empresa. Então, a partir dessa visão que eu comecei a criar essas oportunidades. Ou seja, além de empreendedor, né, com o cartório em si, que vem toda essa história aí desde 1888, né, como você falou, se eu não reprovei tanto em história, foi o ano da abolição da escravidão aqui no Brasil, correto? Exatamente. Olha aí. Então, além do empreendedorismo, né, que vem do cartório desde dessa época, depois que você entrou no cartório, você ainda virou um intraempreendedor. Então, dentro do negócio que você já tinha, você começou a buscar novas oportunidades, seja de melhorar o que você já tinha, seja de fazer novas coisas. Isso. Eu costumo dizer assim, que você tem que aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá, né? Aí eu vou ter que contar um pouquinho dessa história. Em 1973, eu era doido para ter uma moto. Tinha uma moto chamada Max Puch, e eu era louco para ter uma moto dessa. Só que eu era um pouquinho fora da curva, com 10 anos. E meus pais não tinham muita tranquilidade de me dar uma moto. Pode ser que eu ia morrer em 1 minuto depois que eu tivesse a moto. Então, me deram um barco. E o mar é maior, tem menos fluxo, e eu comecei a velejar. E foi a partir da vela que eu criei as amizades que eu até hoje tenho, que me fizeram ver o que eu poderia fazer além de João Pessoa, além da Paraíba. Então, na verdade, tudo que eu fiz até hoje, ele veio em decorrência do iatismo. Eu não era o melhor iatista nem da Paraíba, nem tampouco do Brasil, mas do mesmo jeito eu queria me diferenciar dos meus colegas. O que é que eu comecei a fazer? Comecei a criar os eventos náuticos em termos de Brasil para poder aproveitar, participar como desportista e como a pessoa que produzia os eventos, certo? E para isso, no caso, eu fui até São Paulo, montei um projeto do qual apresentei para o Banco Itaú, eu vou ter que fazer essa menção, e nós começamos a desenvolver aqui em João Pessoa eventos como era o Campeonato Brasileiro Itaú da Classe Laser, Campeonato Norte e Nordeste Itaú da Classe Laser, Centro-Oeste Itaú da Classe Laser. Então, de 1985 até 88, eu produzi dentro do nosso país vários eventos náuticos que tinha toda essa base de marketing em cima. Então, também aproveitei e alarguei um pouco de merchandising, de marketing nessa situação. E quando eu pude efetivamente me ater ao cartório de fato e de direito, é que eu comecei exatamente a ampliar essa visão de negócio. Então, tudo partiu do iatismo. E é interessante o quanto as coisas se conectam, né? Às vezes a gente acha que alguma coisa que a gente faz no nosso dia, ou então que a gente aprende no nosso dia, a gente nunca vai utilizar para uma perspectiva profissional, mas no fim das contas existem várias conexões possíveis, né? Exatamente. E só mais um dadozinho aqui interessante. E depois, em 1991, 92, um dos grandes amigos meus, é um grande empreendedor na parte imobiliária, o pai foi um dos grandes arquitetos no Brasil, me apresentou a tecnologia de gestão documental, que na época a gente chamava de GED. E aí eu fui até o Rio de Janeiro ver o que era aquela tecnologia, porque ele já tinha digitalizado o escritório do pai dele, e eu fui lá ver, eu disse, cara, isso aqui vai dar certinho no cartório, vamos fazer também. Aí, em 90 e 93, eu comecei a desenvolver, eu não tinha dinheiro para comprar os scanners, não tinha dinheiro para comprar os monitores 4 cores, CGA, top de linha, com redefinição. Era muito dinheiro naquela época. Então, eu comecei a fazer o quê? Ligava para os colegas, ó, eu tenho uma tecnologia que eu queria ver se você começava a introduzir no teu cartório, já fazia algumas coisas internamente, e aí a coisa foi indo até que a gente começou a internamente desenvolver também, ou seja, eu comecei a fazer parcerias com empresas fora do Brasil para que eu pudesse ter a gestão dessa tecnologia dentro do cartório e poder vender não só para os meus colegas, como para fazer outros serviços a empresas privadas e públicas. Então, assim, você ter uma fotocopiadora, uma máquina Xerox no cartório, era muito dinheiro. Então, eu não comprei uma Xerox, comprei uma outra mais barata. Eu não comprei a máquina de escrever, eu não tinha condições de comprar uma IBM, mas comprei uma Facite, se eu não estou enganado. Ou seja, a gente tentava fazer algo parecido
né, para você começar a desenvolver algumas ferramentas, algumas tecnologias internamente, editor de texto. Então, eu gerava algumas coisas no cartório já muito adiante do que os outros colegas faziam. Eu queria saber como é que foram essas dificuldades que você enfrentou, dado que você iniciou esse processo logo na criação da internet, basicamente, né? Um pouquinho antes. Exatamente. Pra você ter ideia, nós fomos o 4º cartório no Brasil de registro civil de pessoas naturais a informatizar o serviço. Só tinham 3 colegas em São Paulo e eu aqui no Norte e Nordeste todo. Então, assim, sempre eu tive essa visão de fazer algo diferente para melhorar o serviço interno e também para o cidadão. Porque isso não é só para a Valber, isso é para o cidadão. Tudo que eu invisto em tecnologia, na verdade, quem ganha essa vantagem é o cidadão, que vai ter a segurança não só jurídica, como documental na mão dele, a hora que ele quer, a hora que ele bem entender. Então, tudo a gente fez passo a passo, até que em 1997, esse meu amigo Marcelo, ele foi um dos precursores nessa área de digitalização no Brasil. A empresa chamava LPC Data Imagem. Marcelo chegou a ser o maior birô de digitalização de microfilme de toda a América do Sul. Eram as máquinas chamadas Sunrise, elas eles digitalizavam os microfilmes. Isso aí eram 4 máquinas dessas no Rio de Janeiro. Então eu participei do processo de digitalização do Senado Federal, do jornal O Povo no Ceará, de alguns cartórios, de algumas empresas, ou seja, a gente não tinha condições de ter efetivamente esses equipamentos, mas eu estava no meio dessa transformação digital antes de 1997. Então, esse período que a gente começou a trabalhar no início dos anos 90 até 97, a gente trabalhou exatamente dentro dessa nova transformação que houve no Brasil na parte de gestão documental. Isso era muito raro. Poucas empresas tinham capacidade de investimento para digitalizar seus processos, seus documentos. E a gente já fazia isso internamente, não só no cartório. E daí foi quando nasceu a VS Data Imagem, que era para dar um braço à LPC Data Imagem. Ou seja, a gente estava atuando aqui no Norte e Nordeste do Brasil. Então, como era muito difícil, era muito caro você ter profissionais para dar esse suporte de São Paulo ou do Rio para João Pessoa, eu criei uma estrutura em João Pessoa para poder me atender no cartório e atender depois as empresas que nós vendíamos as tecnologias. Então, assim, a coisa não nasceu de uma hora para outra. O cartório, como eu comecei a conversar com vocês anteriormente, ele é a base de tudo isso. Ou seja, eu consigo colocar o cartório como um núcleo e a gente começa a ramificar vários serviços até chegar ao blockchain. Toda essa transformação digital nós conseguimos atingir. Perfeito, Valber. E é muito legal o que você coloca, porque você foi falando agora e eu fui pensando que, enfim, a gente vive nessa era de ser centrado ao consumidor, ser centrado ao cliente, sendo que cada negócio tem um cliente diferente. Então, uma instituição de educação tem o aluno, o médico tem o paciente, o podcast tem o ouvinte, e você citou o tempo inteiro o cidadão, né? A sua entrega é diretamente ligada a beneficiar os cidadãos. E empresas também, né? Porque nós também atuamos na parte empresarial. Perfeito. Cidadania tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, né? Claro. Cidadania empresarial em si. E daí você foi falando e ficou muito claro que você sempre utiliza a tecnologia em benefício da eficiência para implementação desse serviço para o cidadão. Então isso está muito claro. Mas além disso, quais são os outros grandes benefícios que você enxerga de implementar a tecnologia em um cartório? Porque a gente vive numa estrutura aqui no Brasil que foi exatamente o que aconteceu com você, que os cartórios são deixados de geração em geração. E que isso não ocorre mais, entendeu? Desde 1988, efetivamente no Brasil, acabou. Então, assim, quem entrou, quem não entrou, só entra através de concurso público. Perfeito, perfeito. Inclusive é um tema que a gente daqui a pouco pode até conversar um pouquinho mais. Claro. Mas eu queria saber justamente dessa sua visão, porque aparentemente não existe um cenário tão competitivo ao ponto de se justificar grandes investimentos de inovação e de tecnologia, mas ainda assim você insiste e vê várias vantagens de utilizar essas ferramentas para melhorar a estrutura do seu cartório. Então, quais são essas grandes vantagens, além de melhorar a eficiência do cidadão, que você vê em implementar essas tecnologias todas? Olha, assim, você tem que entender que cada ato que nós praticamos, ele gera uma necessidade para alguém. Se a gente começar a trabalhar, e aí o que a gente está começando a desenvolver agora, é você abstrair informações, da onde está vindo as solicitações, quem são as empresas que acessam, o porquê elas acessam, entendeu? Você já começa a criar
novas oportunidades. A questão é que a gente detém, de um lado, grande informação da cidadania, né? A gente sabe quem nasce, quem falece, quem casa, quem se divorcia, quem é interditado, quem é emancipado, né? Quem autentica um documento, quem reconhece uma firma. Então, essa base de informação, de um lado, ela gera uma tendência de negócios com o Estado e negócios com empresas. Então, a gente tem que aproveitar exatamente essas informações. Isso é um outro foco que a gente vai começar, onde a gente pode ir além. A tecnologia, ela dá essas vantagens todas, né? Se você aplica a tecnologia dentro do cartório ou dentro da empresa, você vai poder extrair informações para que você possa desenvolver mais negócios. Não adianta você chegar, Valber, a partir de amanhã você vai na cidade menor da Paraíba instalar um cartório lá porque a gente precisa. Não adianta, porque naquela menor cidade do estado da Paraíba não tem economia. Então não vai funcionar. Você pode ter todos aqueles cartórios juntos que não vai gerar nenhuma renda. Para que a gente possa gerar alguma coisa, é preciso que tenha base econômica. Então, o que eu usei? A tecnologia através de quê? Da internet, para você bater na porta do cartório remotamente ou online, certo? Foi o que eu fiz. Eu usei a lei para que eu pudesse exatamente atender o cliente que estava fora de João Pessoa. Foi isso que eu fiz. Maravilha, Valber. E a gente falou nesse primeiro bloco da nossa conversa muito sobre esse seu histórico, de onde a gente veio, né? Qual foi o contexto, que era super importante a gente conversar um pouquinho. Mas agora, Valber, a gente queria saber justamente de quais são essas ofertas que você tem utilizando tecnologia, sabe? Você falou que você consegue atender pessoas, cidadãos diferentes, clientes diferentes, em outras localidades, não necessariamente em João Pessoa, mas na prática, como é que isso funciona? Vamos lá. Então vamos voltar um pouquinho a 2000, quando começou a falar sobre certificação digital no Brasil. Quando começou a falar sobre esse assunto, e depois veio a MP 2200, que regulamentou a infraestrutura de chaves públicas no Brasil, eu vi que naquele momento, ou eu tomava um posicionamento para trabalhar dentro do que eu fazia, do que eu tenho a atribuição, que é a fé pública. Todo o notário registrador, a essência dele é ter fé pública. Eu represento o Estado. Então, se eu posso legalizar documentos, né, através de uma certidão, através de um registro, através de uma autenticação, de um reconhecimento de firma, eu enxerguei naquele momento que ou eu criava algo em termos de tecnologia para combater esse mercado, porque esse mercado foi criado e a nossa atividade, ela foi excluída desse processo. Ou seja, nós não poderíamos ser uma autoridade de registro, cito como a CertSign, como Serasa, como outras empresas que foram criadas naquela época. Então, o que eu fiz? Eu comecei a criar um serviço onde eu colocava a fé pública e aí eu chamei de autenticação digital. Então, em 2001, eu comecei a criar esse processo e fizemos vários testes até 2004, quando começamos a iniciar efetivamente o serviço. Em 2007, eu consegui exatamente obter o apoio da minha Corregedoria Geral de Justiça, mostrando que, primeiro, eu mostrei que eu divulguei essa tecnologia em todo o país, através de matérias, em vários canais, em várias publicações. Depois eu mostrei para a Corregedoria que eu tinha todo o arcabouço jurídico e mostrei para a tecnologia que eu tinha toda a estrutura tecnológica, que era um serviço seguro. E aí começamos a estender o serviço. Hoje eu atendo mais de 12 mil empresas no Brasil, atuando em todo o território nacional, do pequeno microempresário, do MEI, até grandes corporações. Eu visualizei um momento, vamos dizer assim, fiz a MVP de 2001 a 2004 e depois coloquei em prática o negócio. Já vamos agora para a 4ª versão da solução e agora estamos em vias de subir a parte do reconhecimento de firma digital. Também vai ser outra disrupção dentro do nosso mercado. Conhecimento de firma digital. Exatamente, isso aí está pronto, o negócio já está testado, só falta agora a gente subir. Tem uns pequenos ajustes que eu estou fazendo, tudo com a parte de videoconferência, checagem de documento, o batimento da informação via base do governo. Nós fizemos um acordo com o SERPRO, ou seja, eu montei uma estrutura por trás de segurança onde eu vou poder reconhecer a firma de vocês três, desde que eu tenha a sua firma aqui no cartório. Como eu vou fazer isso? Com a tecnologia. Fantástico. Então eu peguei todo o processo que é feito fisicamente, eu joguei para o digital.
com uma grande vantagem da rapidez. Vai poder reconhecer o documento 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso é quase prazeroso ir no cartório, rapaz. Vai ter que ter vai ter uma horinha que vai ter lá para tomar um cafezinho. Boa. Aí sim, agora é vantagem. E aí, atrelado a tudo isso, eu sempre investi. Meu time é muito enxuto, nós temos desenvolvedores, nós temos pessoas capacitadas em todas essas áreas para que eu possa ter condições de chegar agora num programa como o de vocês e ter a tranquilidade de falar o que eu estou falando. Por quê? Porque eu tenho um embasamento. Eu não estudei tecnologia, mas eu vivi tecnologia praticamente desde 84, 85 para cá. Então eu acompanhei vários processos. Participei também, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já ouviram falar de uma palavrinha chamada RIC. Eu não conheço. Não conheço também. Que é o número único. Registro de Identidade Civil. Já ouviu falar? No RIC? Também não. Isso aí começou, eu fui nomeado na época pelo ministro Nelson Jobim e fiquei de 95 até 97, 98, eu fazia parte de uma comissão interministerial lá no Ministério da Justiça para estudar sobre o número único nacional. E inclusive é um projeto que deveria ser continuado, né? Então, isso aí, eu participei de todo esse processo, até lá minha participação lá, gratuitamente, eu ia para Brasília praticamente todo mês, eu fui convidado através da minha associação para fazer parte dessa comissão, fui lá, me coloquei à disposição e foi daí que surgiu 95 a 97, 98 e em 2001 nasceu o quê? O número da imagem. Então, tudo na vida, você tem que, como você falou, você tem que aprender. Então, eu tive 4 anos da minha vida trabalhando sobre o número único do cidadão e depois eu criei o número único do documento, que eu criei a autenticação digital. Entendeu agora? Interessante. Diga lá, Yudi, você comentou alguma coisa. Não, é que depois que ele falou do RIC, eu falei, então isso era o RIC. Eu pela sigla, não entendia. Registro de Identidade Civil. Tem mais alguma coisa? Só isso. 22 e 15. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Pois não. Você comentou que lá entre 2001 e 2004 você fez o MVP, depois você começou a implementar isso, você foi buscar o apoio da corregedoria. Então, assim, você precisou de uma parte política, e não do ponto de vista político de entidade política, né? Mas de relacionamento com outras entidades, né? E inclusive isso. Com outros donos de cartório, eu imagino, que ou viram isso como uma coisa fantástica ou viram isso como uma coisa abominável. Como é que foi essa parte de relacionamento nesse mercado tão, entre aspas, arcaico? Então, o que acontece é o seguinte, a visão que eu tive exatamente foi essa. Se eu não tomasse uma posição em 2001, quando efetivamente entrou a parte de certificação digital no Brasil, eu ia ser engolido aqui em João Pessoa. Tanto assim que eu ainda cheguei a várias vezes tentar criar um núcleo para você criar as certificações digitais, certo? Que era uma loucura isso aí, porque o próprio governo, ele criou uma situação onde os cartórios não podiam ser uma autoridade de registro, certo? Uma AR. Nem isso a gente podia ser. E aí, ou eu criava, ou eu contra-atacava, ou eu ficava chorando, né? Então eu não sou de ficar reclamando da vida, então eu fui à luta. Os meus colegas, no caso, não tiveram a mesma visão. Alguns apoiaram, mas não enxergaram onde eu estou hoje. Hoje, alguns deles criam várias dificuldades, mas não tem mais jeito. Por quê? Porque eu criei também uma coisa que tem no direito, chama-se direito consuetudinário. O que significa isso? Significa o direito quando você cria um costume, certo? Esse costume, às vezes, ou na maioria das vezes, ele vira uma lei, certo? Isso é aplicado muito, por exemplo, na Inglaterra. Então, o costume, ele vira uma lei. Então, quando você faz várias coisas repetitivas e você não agride ninguém, você cria um caminho, esse caminho vira sendo perfeito, maravilhoso. E todo mundo passa a seguir esse mesmo caminho, certo? O que eu fiz foi, imagina só, são 12 mil empresas, não são 12 mil usuários, certo? Cada empresa dessa tem, no mínimo, um advogado ou um advogado amigo que deve ter perguntado em alguma oportunidade se o que eu fazia era legal ou não era legal. Com certeza, deve ter sido muito questionado nesse tempo aí. Eu sempre fui questionado, só que eu tenho todo o embasamento jurídico. Eu tenho hoje pareceres aí de um dos maiores escritórios de advocacia de direito digital do Brasil, chama-se Opsi Bloom, aí de São Paulo. A Opsi Bloom não iria efetivamente
dar um parecer só porque Valber estava contratando o escritório. O advogado também tem a sua íntegra. Ele entendeu que eu faço a coisa dentro da legalidade. Ele criou toda uma documentação que isso aí fez e faz a prova que, de fato, eu construí todo esse processo dentro da tecnologia e dentro do direito e também da publicidade. Porque eu nunca omiti, em nenhum momento, nada do que eu fiz para os meus colegas. Ao contrário, eu tentei mostrar para eles em várias oportunidades. Então, assim, eu sempre trabalhei muito aberto, né? Em todos os sentidos. Como eu hoje estou falando para vocês aqui, isso aqui vai virar público, vai virar ad eterno. Então, eu tenho que ter um embasamento legal, eu tenho que ter uma segurança do que eu estou falando e do que eu fiz na minha atividade toda. Na brincadeira, eu tenho praticamente 40 anos de atividade. Não são 4 dias, nem 4 meses, nem 4 anos. O que eu criei foi realmente, depois foi que eu entendi o que era disrupção também, que até uns 2 anos atrás, nem essa palavra eu entendi o que era disrupção. Então, eu criei uma disrupção, sim, dentro da minha base. E tudo que você age dessa forma, alguém não gosta. Imagina só, Valber, na Paraíba, em João Pessoa, atendendo um cliente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, seja onde for. Nós atuamos no país inteiro. Ô, Valber, me permita só te interromper só por um segundinho. Eu queria chegar justamente nesse ponto. Quando você fala de atender o cliente em todo o país, estando em João Pessoa, como é que isso funciona na prática? Por exemplo, eu quero abrir uma empresa aqui em São Paulo, e daí eu posso contratar vocês para fazer essa abertura de firma e a partir disso fazer todo o processo de registro mesmo a partir do seu cartório? Seria isso? Não, no caso de abertura de firma, não. Mas os documentos que você processa para abrir uma firma, sim. Então, o que é que a gente fazia até então e continua fazendo? Autenticar um documento. Ou seja, o que você faz fisicamente no cartório, a gente faz digitalmente, certo? Agora a gente vai poder fazer o reconhecimento de firma, que são atos que a gente trabalha no dia a dia, no cartório. Então, esses processos a gente faz. A abertura de firma ou é na junta comercial ou é no registro civil de pessoa jurídica. Então, tem casos a casos. Eu pratico, basicamente, no caso, na parte da tecnologia, a autenticação digital, reconhecimento de firma e alguns outros atos que a gente está implementando também. Ou seja, eu estou tentando facilitar a vida do cidadão. E o mais interessante é que até um mês atrás, né, que no dia 16 é daqui a 3 dias, o Valber, para alguns, fazia coisa que era impossível, não podia fazer. Mas o que é que aconteceu agora? O CNJ e as corregedorias baixaram recomendações dizendo que a gente podia sim atender eletronicamente, remotamente, atender gerando documentos digitais. Ou seja, Valber estava fazendo alguma coisa errada ou fazia a coisa certa há vários anos? É um bom questionamento. E daí, Valber, é até legal você tocar nesse ponto sobre essas práticas, né? Esses costumes que estão sendo criados. Acho que vale colocar em perspectiva, sonhador. Começando por um exemplo aqui do nosso país e depois indo para um exemplo de fora. Só por curiosidade, no dia 8 de julho de 2019, a gente teve o primeiro bebê que nasceu aqui no Brasil, que a certidão dele foi feita totalmente digital por meio de blockchain. Olha que interessante. E aí, só em perspectiva também, por exemplo, o Ronaldo Lemos, que é um advogado e fundador do ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade, exatamente, ele sempre cita o exemplo da Islândia, né? Que as pessoas conseguem fazer quase que um RG, um registro de cidadania digital, sim, mesmo não sendo cidadão da Islândia e estando longe, né? Então, é um outro exemplo também de registro mesmo que pode ser feito digitalmente. E daí, Val, eu queria justamente agora ouvir a sua opinião, assim, sabe? De como é que tá o cenário aqui no Brasil e também fora do Brasil em relação a registro, utilizando tecnologia e blockchain. Vamos lá, vou começar pelo outro questionamento. A parte da identificação civil, tudo parte da premissa da confiança, tô certo? Perfeito, perfeito. Vocês 3 não me conhecem pessoalmente. Nós agora estamos interagindo por outro canal. Vocês conhecem o Yuri, mas eu não conheço. Então, assim, o que acontece? A gente agora tá numa conversa e a gente tá interagindo e tá criando confiança. Se você, em tese, vamos dizer assim, me pedisse agora para criar um documento desse programa, eu poderia criar o documento e mandar para vocês. Por quê? Porque eu sei que eu participei desse programa. Então eu posso criar esse documento e a partir daí, como se fosse uma certidão de nascimento desse programa, entendeu? Então a identidade, ela passa a também ter uma base de confiança. Aí vem o blockchain, que depois eu vou entrar nesse assunto. Então o que acontece é que a identidade poderia ser se tivesse alguém
ou um organismo no mundo, por exemplo, a ONU, onde criasse uma identidade mundial, que eles dessem essa confiança através do respeito e da credibilidade que a ONU tem. Então você teria, sim, um documento em nível mundial, que não está muito difícil chegar lá, mas a gente tem várias barreiras, porque tem vários governos, tem vários estados, tem várias situações que ainda tem um processo. Imagina só, nós temos um país inteiro, são várias secretarias de identificação civil que não estão conectadas. E como é que você tem uma informação com segurança? Era necessário que todos estivessem dentro de uma base segura, certo? E confiável. Isso você tem em pequenos países no mundo, ou em pequenas cidades que você possa desenvolver tal tecnologia e tal segurança. Mas isso você sabe que no interior da Amazônia não tem internet. Ou então no interior da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas. Como é que você vai conectar esse cidadão a essa tecnologia, né? Então você tem que ter toda essa rede totalmente online. Se o mundo inteiro se conectar e tiver uma segurança global, aí a gente pode estar falando de uma identidade global. Aí vem as outras pessoas que têm uma visão que é uma visão centralizadora. Ah, não, mas você vai saber o que Valber está fazendo em João Pessoa agora, se Valber pegou um avião, foi para São Paulo, ou se alguém saiu. Ou seja, aí vai ter o olho do Estado sobre a sua pessoa. Não pode isso no Brasil, mas na China pode. Ou seja, cada país, cada governo tem uma mentalidade. Então, eu particularmente acho possível, sim, mas politicamente acho ainda que pode ser que não aconteça tão cedo. Voltando agora para a parte do registro em blockchain que aconteceu, eu tenho que dizer para vocês que não foi feito um registro. Toda criança hoje, e alguns anos atrás, quando nasce, a maternidade gera um documento que é a chamada Declaração de Nascido Vivo. Esse documento foi registro no blockchain. Então, comprove que meu filho nasceu há 4 meses, eu peguei um desse. Pronto, então, esse documento você levou para o cartório para fazer, aí sim, o registro de nascimento. Então, o que aconteceu foi que ele pegou a DNV e registrou em blockchain. Nós já estamos fazendo mais adiante, nós já temos mais de 1.400 registros em blockchain. Se vocês forem no site do cartório, vocês vão ver efetivamente o que é um registro em blockchain. E eu não fiz nenhum tipo de alarde em nível nacional, não. Desde o ano passado que eu estou fazendo isso, e não tive ainda a oportunidade de colocar isso nacionalmente. Agora a gente está fazendo em primeira mão no seu programa. Olha só, aí. Primeira mão, hein, para os sonhadores aí. Cara, eu tenho algumas perguntas, é um viés um pouco mais tecnológico, né? Não, muito provavelmente, dentro do cartório, quando você fala de blockchain, você deve usar uma modalidade DLT para evitar o uso de mineradores. E o próprio MIT, ele soltou alguns artigos falando sobre alguns gaps que existem dentro dessas redes. Como é que vocês resolveram esse problema? Ou como é que vocês estão atuando em cima? Vamos lá, Yudi. No caso, eu optei para trabalhar com Ethereum, certo? Que é uma rede pública. Eu já estava vendo aqui, pesquisando aqui. Você tem muito mais propriedade que eu sou mais curioso. Mas o que acontece é que o Hyperledger e o blockchain público e privado, eu teria que criar a minha rede privada, aí voltando de novo aquele papo que eu comecei com vocês, a confiança. E aí você sabe muito bem disso. Então, para que o blockchain tenha confiança, é preciso que você crie a cadeia, tô certo? Sim, sim. Então, se é privado, eu tenho que criar todo esse bloco. Então, o que aconteceu? Eu criei toda a estrutura dentro do cartório para começar a fazer os registros de nascimentos, tá? Gerando a base da informação do registro e você levando isso aí para o blockchain público. Por quê? Porque essa informação que eu já detenho no cartório, ela também é informada para o Tribunal de Justiça, entendeu? Como essa informação ela está em meio público, eu fiz um registro no blockchain. E aí eu eternizei e aí torno essas informações imutáveis, como você bem sabe. Ou seja, agora, até quando eu existir, isso aí não vai ser modificado. Então, o blockchain que nós efetivamente trabalhamos hoje no cartório é o Ethereum. Não trabalhamos com nenhum blockchain na área privada. E a gente pode até se desenvolver, sim, alguns projetos para algumas empresas com relação a blockchain privado. Agora mesmo a gente está desenvolvendo um projeto para HP, Vale do Silício. E vamos ver se vai dar certo. Amanhã tem uma reunião com eles. A arquitetura que vocês acabaram utilizando é muito próxima de uma R3, então. Vocês têm uma validação com nós específicos. Esses nós específicos são os únicos que podem validar a sua transação e aí sim você transaciona para fora. Isso. Muito interessante. E aí, Yudi, só pra gente traduzir o tecnologês.
pro nosso sonhador o que é R3 especificamente, só pra gente ficar com esses conceitos em mente também? A gente pode falar que são vários brands, né? Então, por exemplo, o Ethereum é um brand, a gente pode falar do Hyperledger, que é um outro, são diferentes tecnologias e cada uma tem suas características. Ela trabalha melhor ou pior de uma certa forma. A R3 ela é uma empresa, ela trabalha bastante com uma tecnologia chamada Corda, que é o nome da tecnologia que eles usam em DLT. E DLT é o quê? DLT é como se a gente falasse sobre o Distributed Ledger. Dentro dessa Distributed Ledger, na R3 especificamente, você tem uma rede em que muitas pessoas podem entrar, mas você coloca nós específicos para falar em quem você confia. Quem, na minha cadeia, pode escrever e atesta, eu confio quando esse nó escreve, que eu atesto que ele é confiável e ele é válido para minha rede. Então, o que aconteceu foi ele acabou utilizando o Ethereum de uma forma com que ele adaptou isso para que ele tivesse a segurança de que ele tem a confiança de que os dados estão sendo escritos certos, mas validado publicamente. Então, Yudi, ótimo que você tocou, e aí, inclusive, brigadão por ter tirado essas dúvidas sobre os conceitos dessas ferramentas de blockchain e tudo mais. Tem mais alguma coisa? Só isso. 22h15. Chegar aqui no nosso terceiro bloco, sonhador. Valber, acho que você tem até um comentário, né, sobre essa estrutura que você tinha mencionado. O que é legal no caso é que o blockchain, no final das contas, ele torna o documento imutável com uma vida que a gente não sabe ainda dizer quanto tempo isso vai durar, mas vai durar uma boa eternidade. Então, o que acontece é que, do meu lado, eu tenho isso tudo registrado nos nossos livros, nas nossas DLTs em papel, vamos dizer assim, ou dentro da minha estrutura de tecnologia. Então, o que acontece é que eu faço a mesclagem da tecnologia do blockchain com o cartório. O cartório, na verdade, ele passa a ser um garantidor do que foi registrado e que também não é imutável dentro da minha estrutura. Como também o blockchain, ele tem a prerrogativa de não ter nenhuma mudança dentro dessa estrutura do registro dos blocos, ou seja, você também garante a imutabilidade. Então, nós conseguimos fazer um casamento perfeito. O blockchain com o registro, o cartório, e o cartório com o blockchain. Por quê? Porque se, na verdade, esses dados agora que já estão no nosso cartório, está no blockchain, por um acaso um livro desse desaparecer, esse fato está no blockchain, não será mudado. É como se fosse um documento digitalizado e eu colocasse na nuvem, ou em várias nuvens. Mas você poderia entrar numa dessas nuvens e manipular essa informação. O blockchain você não consegue. E o Yudi pode falar exatamente em termos mais técnicos. Por quê? Porque você tem que ter o consenso de mais de 51% de toda a cadeia. Isso não é fácil. Isso eu dou um exemplo muito pequeno, como você colocar um clips dentro do blockchain. Para você tirar um clips que vale alguns centavos de real, para você tirar aquele clips tem que valer alguns bilhões, sei lá, trilhões de dólares. Faz sentido você tirar aquele clips depois de registrar no blockchain? Não faz. A mesma coisa daqui. Aqui eu tenho como provar no cartório a existência documental e legal dessa informação, e no blockchain eu posso deixar público e que ninguém vai poder alterar. E as outras pessoas que vão ter acesso, como vocês estão vendo agora aí no site, elas vão poder também checar essa informação e dizer que efetivamente essa criança foi registrada assim no cartório Azevedo Bastos naquela data cujos pais são esses e esses. Ô, Valber, uma pergunta microtécnica. Não dá nem pra dizer que é uma pergunta técnica. Um parceirinho contou pra gente que todas essas transações aí, né, que vocês já fizeram, elas já registraram mais de 7 terabytes de dados contabilizando tudo isso. Eu não tenho muita ideia, mas 7 terabytes me parece coisa pra caramba. Com certeza. Fala um pouquinho pra gente como é que é essa estrutura aí pra conseguir juntar essa informação, né? Eu imagino que isso vai crescer ainda mais com o crescimento da adoção. Com certeza. Então, tudo isso aí advém do que eu investi sempre em tecnologia. Hoje, a minha estrutura interna no cartório são mais de 6 servidores, mais de 7 terabytes. A gente tem backup interno, backup em cloud, em data center. Nós temos hoje uma parceria direta com um dos maiores fornecedores de storage do mundo, que nada mais, nada menos está por trás da Amazon, do Google, da Microsoft, do Azure. Então, assim, nós sempre criamos esse relacionamento para não só dar segurança para a Valber, como o Valber dá segurança para o público, né? Então, eu consegui exatamente investir nessa estrutura toda, dentro do cartório e fora também do cartório, que a gente também espelha parte dessas informações para minha segurança também
em outros ambientes. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem arquivado todos os e-mails com os anexos dos clientes que solicitaram todas as autenticações de 2004 para cá. Nossa senhora. Ai, Maria. Pense, você aí, sonhador, que achava que tinha muito e-mail na sua caixa de entrada, imagina o que esse rapaz não tem de e-mail guardado, hein? Pra vocês terem uma ideia, um dos serviços que nós contratamos, o ano passado, eles davam penalidade pra gente, porque a gente atingia um pico de tráfego de e-mail altíssimo. A gente tava com um negócio absurdo e eles penalizavam descendo a velocidade da gente. Imagina só, os clientes ligavam pra gente, aí a gente teve que montar uma outra infraestrutura para poder transacionar, porque a gente transaciona vários mega em cada e-mail, trafegando isso aí. Então a gente imagina, são jamantas andando em via de duas mãos aí. Um ainda e o outro tá voltando. Eu queria saber qual a sua opinião sobre o próprio Covid, esse isolamento que foi o enabler de muitas atitudes até de empresa com relação até a trabalho remoto, o quanto que isso afetou o cartório, o quanto que isso trouxe agilidade, o quanto que isso ajudou ou te deu insumos para provar que isso veio para ajudar, e o seu ponto de vista sobre isso? Bom, na minha opinião, a gente já estava preparado para qualquer situação como essa acontecesse. A gente sempre se preparou, né? E a gente continua atendendo. Antigamente a gente atendia das 8h30 às 17h30, mas estamos atendendo hoje das 9h às 17h30 e às vezes mais um pouco as empresas que nos acionam. A gente agora está atendendo outras demandas, né? Como eu falei para vocês, vamos entrar com outros serviços, né? Para que o nosso cliente tenha tranquilidade e tenha a resposta rápida com relação aos serviços que nós praticamos. Na parte do atendimento físico, ao contrário, para vocês terem uma ideia, em termos de faturamento, na presencial praticamente é 0 por dia. Mas a gente está aproveitando e está internamente também organizando parte de documentação que a gente estava tentando colocar em dia. A gente tem um fluxo muito grande de envios de informação. Toda pessoa que casa, a gente tem que fazer a anotação do casamento dela. Toda pessoa que se divorcia, toda pessoa que é interditada, a gente recebe essas informações, processa ainda parte em livros. Eu criei um processo também das anotações e averbações. São termos técnicos, mas toda vez que um juiz comunica um fato, a gente procede com uma averbação. Toda vez que um colega meu da atividade comunica um fato que aconteceu no cartório dele, a gente faz uma anotação, entendeu? É a mesma coisa com 2 procedimentos, nome diferente. Um é que eu sou mandado, eu tenho que cumprir o que o juiz determinou, eu vou lá e averbo. O outro é uma comunicação. Meu colega diz: ó, Valber, fulano de tal agora casou. Agora você anota aí no nascimento dela que ela a partir de tal data casou. Então esses processos ainda é feito em tese manualmente. A gente já está fazendo isso aí há vários anos através de um sistema que nós elaboramos, que são através de etiquetas. Então, em vez de você fazer o manuscrito, escrevendo cada uma dessas anotações, ele é imputado no sistema e eu gero uma etiqueta e gero um livro digital. Então a gente consegue fazer isso aí. Então a gente está processando isso aí, está no dia a dia atendendo. Depois das 15 horas, todos os telefonemas que chegam na nossa URA, temos um chatbot no site lá para comunicação também. Talvez tenha sido o primeiro cartório desde o ano passado a implantar um bot. Já temos serviços de solicitações do cartório. E desde o dia 16, depois das 15 horas, quem atende o telefone até às 17h30, qualquer cliente que ligue depois dessa hora, quem atende todo dia é Valber. Cartório Azevedo Bastos, boa tarde. Muito bacana. Olha só. E só falando de chatbot, o primeiro episódio do Empreenda Cash, episódio número 1, é sobre chatbot. Então, você aí, sonhador, que quer ver como é que o Empreenda Cash começou, o pessoal da Cosmobot, mais de um ano atrás, pode rolar o feed aí lá para baixo para conhecer um pouquinho sobre essa tecnologia e o que é que o pessoal vem fazendo. Legal, Leozinho, boa. Valber, Yudi, Léo, já pra gente começar agora a seguir pro nosso final, infelizmente, da nossa conversa, porque eu acho que com todas as histórias que o Valber tem para compartilhar com a gente, com o tanto que o Yudi conhece sobre blockchain, a gente teria muita coisa para conversar ainda. Mas uma pergunta que eu tenho para você, Valber, é sobre como é que você vê aí o futuro do cartório, assim, sabe? Você acha que, de fato, esse caminho vai sempre andar em paralelo da tecnologia com os cartórios? Ou você se sente ameaçado minimamente pelas tecnologias em relação ao que você faz? O que é que você acha que vai ser o grande futuro aí dos cartórios? Minha visão é bem crítica. Nós perdemos, e aí eu falo porque eu faço parte da atividade, mas os colegas não visualizaram que eu enxerguei em 2000, em 90 e pouco. Talvez a gente tinha pivotado, vou falar o termo mais técnico agora aí. Então,
os colegas não pivotaram, eu pivotei. O que acontece é que lá na frente não vai haver necessidade de ter toda essa estrutura, a gente vai ter sim uma redução, né? Porque a tecnologia ela avança todo dia. E aí a gente volta para aquela palavrinha chamada confiança. Se a tecnologia ela adquire confiança, a população vai começar a interagir com a tecnologia e começar a trabalhar com essa tecnologia sem a necessidade de ir até o cartório. Isso, na minha visão, vai acontecer. Não pode não, vai acontecer. Para que esse dia não chegue tão rápido para a Valber, eu comecei a investir em tecnologia nos anos 80. Então, assim, o que eu estou criando, tem mais coisa que a gente está fazendo através da empresa de tecnologia, que é o braço direito do cartório, todos os novos serviços, é exatamente isso aí. Se por um acaso a atividade tomar um viés, for para um outro lado, a tecnologia ela vai tomar conta sim. E eu tenho que estar preparado para isso acontecer. Como também, algum dia eu também não vou fazer mais parte dessa vida aqui na Terra. Pode ser que intergalactamente eu faça parte de outra e aí a gente vai levar essa vida para o outro lado, entendeu? Ou seja, meu amigo, a gente tem que se virar. O que está acontecendo no Brasil hoje é o que pode acontecer na minha atividade. Então, o que eu deixo aqui, não só para vocês, porque todo mundo é empreendedor, o que a gente está fazendo exatamente é isso. De uma forma ou de outra, a gente está criando todo esse novo em termos de tecnologia com relação ao cartório, que também parte dessa tecnologia, ela ajuda também privadamente a outras empresas. E a gente está nesse cenário. Agora mesmo, a gente também criou uma plataforma de assinatura. A gente vai concorrer e está concorrendo com as empresas top no mundo, que é a DocSign e as outras mais. Ou seja, a gente está no meio da história. Eu quero ser protagonista, eu não quero ser o coadjuvante, não. Eu estou para colocar a cara para bater mesmo. Muito bom, muito bom. Que história legal, viu, Valber? Bom demais. É muito legal mesmo ver um empreendedor de um segmento que poderia ser tão, entre várias aspas, acomodado, mas de fato buscando ferramentas diferentes e inovar no negócio. É muito bom ouvir esse tipo de história aqui no nosso podcast. O próprio cliente, né, que todos nós somos clientes do cartório de alguma forma, ou já fomos em algum momento, é uma experiência quase que desagradável ir no cartório, dependendo do que você for fazer, né? Você acaba quando você tem muitas coisas para fazer, exato, filas grandes, pô, o negócio, né? Valber, me desculpa aí, mas é meio sacal mesmo. Não, mas aí a realidade tem que ser dita, não tem jeito. Mas aí cabe a cada colega ter seu senso crítico, tá vendo o que é que tá acontecendo. Isso aí, eu, graças a Deus, a minha briga na minha vida inteira foi de atender o cidadão sentado. Caramba. E se vocês conhecerem as minhas dependências, nós temos hoje praticamente 1.000 metros de área construída. Vamos dizer assim, no meio da Paulista, vamos dizer assim, vocês têm uma noção, tá o cartório lá. E é um cartório que é de registro civil de pessoas naturais. Eu brinco com chamado primo pobre da atividade. Só que a minha visão não é essa. Não adianta ficar chorando com o que está acontecendo. Adianta você arregaçar as mangas, começar a ver o que é que pode, que isso tudo que está acontecendo em volta da gente hoje, a gente aproveitar e sair dessa situação melhor do que a gente entrou. É isso que eu estou colocando. Né? É que você aproveite essas oportunidades, tá certo? Para que você reaja e quando essa atividade voltar, você esteja bem melhor do que você entrou. E é o que eu estou fazendo. Eu estou tentando criar mais serviços, tentar que o cidadão possa aproveitar esse dia a dia que ele está obrigatoriamente em casa ou em outros lugares, mas ele precisa desses documentos para fazer uma licitação, né, para gerar um contrato. Ou seja, eu não posso virar as costas para o meu cliente que sempre nos apoiou esses anos inteiros. Né? Então é nessa hora que a gente tem que dar a volta e pensar o que está acontecendo em prol do nosso país. Legal demais. Fantástico. E daí, só antes de a gente chegar nas considerações finais, vale colocar aqui o nosso momento Milton Neves, né, Leozinho? Aquele momento que a gente consegue pagar as férias do Gustavo. Exatamente. O menino aí tá viajando, a gente tá aqui trabalhando, rapaz. Exatamente. Mas vamos lá, então. A gente tá falando o tempo inteiro de transformação digital, de como digitalizar os negócios, então a gente tem que sempre reforçar o patrocinador da nossa temporada, que é a Verity. Então é uma empresa que é totalmente focada em transformação digital.
e a nossa parceiraça aqui do Empreenda desde o início do nosso projeto. Enfim, qualquer demanda de transformação digital, fale com o pessoal da Verity, que eles estão sempre atentos ao que está acontecendo. Outro segmento também que poderia ser totalmente acomodado e que conseguiu se digitalizar é a Zona Azul, né, Leozinho? Então, Com certeza. Zul Digital é um ótimo exemplo disso. Baixa o aplicativo dos caras, eles estão cada vez mais agora entrando em outras praças, São Paulo, BH, Salvador, Fortaleza e várias outras cidades. Você pode adquirir seu talão de Zona Azul de maneira digital. Eles estão expandindo os serviços também, então com coisas novas aí, bem legais, tem no aplicativo para ir além do Zona Azul. Ó, boa. Legal. Show de bola. Bluefields Aceleradora, nosso amigo Paulo Maitá. Então você que é uma startup ou você que é uma grande empresa e quer cada vez mais aprender a como conectar grandes negócios com startups ou como acelerar seus negócios, fala com o pessoal da Bluefields, que eles sempre têm uma solução esperta para vocês. E por fim, Pulses, todas as soluções voltadas para Human Analytics, né? Esses termos novos que a gente está vendo, todo o trabalho relacionado a como a gente consegue acompanhar a performance de todos os colaboradores da empresa. O pessoal da Pulses está sempre ligado para atender vocês. Então é isso. O momento Milton Neves do nosso episódio de hoje é esse. Só queria deixar claro que não vejo a hora de chegar no poupa-tempo, velho. Perfeito. Necessário demais. Extremamente necessário. Valber, só pra gente finalizar aqui a nossa conversa, temos duas perguntas. Aqui no Empreenda a gente tem as nossas atitudes empreendedoras, né? Que basicamente são quais são os livros que você tá lendo agora, indicações de artigos, de referências mesmo, que você tá consumindo agora. Então, te faço essa pergunta, Valber, mas também estendo pro Yudi, pro Leozinho, de quais são essas atitudes que a gente está tendo agora, de coisas que a gente está consumindo ou atitudes mesmo que estamos fazendo que a gente gostaria de compartilhar com o nosso ouvinte. Bom, eu sou também um parceiro da Start. A Start é uma das maiores startups na parte de educação corporativa. Então, eu consumo muita informação hoje através deles. Né? Não sei se vocês conhecem. Conhecemos. Então, é realmente uma das fontes inspiradoras, no caso, do meu dia a dia, é a Start. Então, assim, basicamente, o meu consumo é de informação calcado no dia a dia dos negócios. Então, tento me atualizar dessas formas. Tenho uma dificuldade muito grande de ler um livro, porque tem uma situação engraçada. Toda vez que eu começo a ler um livro, eu começo a bocejar e a lacrimejar. Muito bom. Verdade seja dita. Então, eu não posso agora, de forma alguma, mentir para os ouvintes, no caso, o que eu estou lendo. Agora, eu leio muito informação diariamente. Isso eu posso afirmar. Outra coisa interessante, no caso, são os podcasts. No caso, eu não conhecia o de vocês. Comecei a escutar desde quinta-feira. Então, já comecei... A última agora foi da Empreendedora, da Baixada Santista, certo? Então, assim, é muito legal porque cada um tem uma experiência de vida. E eu acho muito interessante isso, porque você consegue, numa determinada hora, ter um overview, ter uma visão geral do que acontece em cada uma das empresas, dos negócios, dos serviços. Isso é legal. Eu aprendo muito mais escutando do que lendo. Isso é fato. Eu consigo abstrair muito mais as pessoas falando comigo. Então, cada um tem seu dom, né? O meu dom, basicamente, é esse. É ouvir, captar e executar. Show de bola, excelente. Leozinho, quais são as atitudes da semana? Vamos lá. Eu comecei a ler o Satisfação Garantida, que é do CEO da Zappos. É um livro bem famoso aí sobre experiência do cliente, né? A Zappos é famosa mundialmente. Não tinha lido ainda, comecei, super legal, super facinho de ler. Então fica aí de sugestão. É pequeno? Rapaz, eu tô lendo no Kindle, então não sei o tamanho exato. Mas eu posso procurar aqui, deve ter umas 250 páginas, 200 páginas, mais ou menos. Aí eu vou dormir mesmo. Nada que umas 600 páginas resolva. Talvez ele tenha no Resumo Cast, hein? Que é um podcast que faz resumo de livros aí, pra quem não conhece. É bom. Pode ser que tenha por lá. Vale buscar. Não sei se tem, mas se não tiver, fica aí a dica para vocês ouvirem. E já tá na lista aí, ler também a biografia do Kobe Bryant, né, que nos deixou recentemente, que foi a indicação do Léo Granja, e aí fazendo um gancho com outro episódio, lá o episódio 32, que a gente conversou sobre parcerias para startups. Hoje ele tá na Amazon, fazendo um trabalho super legal, vale a pena também, quem precisar de parceria, a gente falou sobre parcerias aqui que o Albert fez ao longo da carreira, é um tema bem legal também para vocês ouvirem. Esse episódio é muito legal, já escutei umas 3 vezes, legal demais. Yudi, diga lá, suas atitudes da semana. Cara, o meu não tá nem tanto voltado pro tecnológico. A última coisa que eu fiz, participei de dos hackathons aqui pro Covid. Boa. Tem o Covidathon. Tinha visto algumas coisas pra empresa, comecei a estar envolvido
a Singularity e tal. Legal. Mas voltei minha leitura pra essa semana pra um outro ramo. Eu tô lendo Damodaran, que é o Papa do Valuation. Exatamente, bom demais. E tô dentro dessa leitura agora. Tô achando bastante construtivo. Legal demais. É literalmente um Papa, né? É um oráculo, todo mundo recorre a ele, impressionante. E você? A minha é quase que um Inception. Tem uma atitude dentro de uma atitude. Eu assisti finalmente o Código Bill Gates, que em inglês é Inside Bill's Brain, que é sensacional. É a série do Netflix que conta a história do Bill Gates, exatamente. É impressionante a trajetória de vida dele, não só, enfim, todo o legado dele em relação à Microsoft, mas principalmente o trabalho filantrópico que ele está fazendo agora. Legal, utilizando todos os recursos financeiros, intelectuais, materiais que ele tem para resolver algum dos principais problemas da humanidade. Então vale muito a pena assistir a série, é muito legal. E daí tem uma hora que tem uma pessoa que trabalha com ele que cuida basicamente das sacolas de livros dele. Ele faz uns retiros de uma semana de leitura. E essa ideia é genial. Ele faz retiros de uma semana de leitura. Desse não, né, Valber? Ia ser um retiro de cochilo, imagina. Imagina tirar só. uma semana pra ler. Ia ser uma loucura. Mas daí tem um livro que a moça que trabalha com ele tira, que eu tô com ele aqui pra ler e eu comecei a ler só por conta desse gatilho que, poxa, Bill Gates tá lendo, então deve ser legal. Que é o Measure What Matters. Eu não encontrei a tradução ainda para português, ele é escrito pelo John Doerr, que é basicamente um direcionador para implementar OKR, assim, sabe? Então tem alguns exemplos de empresas que estão adotando OKRs e como é que eles conseguem adotar. Comecei agora, então são essas minhas 2 dicas da semana. Então, sonhador, é isso. Valeu por ter ficado até aqui. Yudi, como é que foi para você para gravar esse episódiozinho de podcast? Foi uma experiência bem fluida aqui. Primeira vez, né? Cara, achei muito divertido e bem construtivo também. Dá pra ver até diferentes mindsets e tal. Show de bola. Show de bola. E então, quais são suas redes sociais pro sonhador que quiser conectar com você? Cara, isso daí é uma coisa complicada. Você vai ter que editar isso aqui, velho. Eu não uso nada. Mas assim, se o pessoal quiser deixar qualquer comentário no LinkedIn, assim que eu entrar, eu posso tentar ajudar com alguma coisa, no que for possível, dentro do meu alcance, né? Fechou. Então, no LinkedIn, te procura como lá? Tá como Guilherme Yudi Chiota. Acho que vocês estão com o link aí, né? Não sei se fica mais fácil divulgar pra galera. Descrição aí do... Vou só pra brincar um poupouquinho agora aqui. Até hoje eu uso BlackBerry, viu? Não. Agora não acreditei, não. Ainda usa BlackBerry? Eu uso BlackBerry. E de suporte o iPhone. De suporte. Verdade, juro. Por essa você não esperava, sonhador. Quem ficou até o final conseguiu ouvir uma pérola aí, que essa eu não esperava, não. Eu ainda digito com os tecladinhos do BlackBerry. Acabei de comprar a penúltima versão dele, que ainda saiu, mas aí eu não consigo digitar só se for no teclado. Não tem jeito. Mas é grande vantagem, porque eu digito rápido no teclado. Então, todas as vezes que eu respondo no celular, eu consigo fazer um bom texto digitando. E outra coisa, sem abreviar nenhuma palavra, tudo bonitinho, acentuando, pontuação, tudo bonitinho. Vocês jovens aí que ficam juntando palavras, sigla, gíria, aprender com o homem aí como é que escreve. Pois é, eu acho que isso aí é legal, isso aí é uma dica que eu coloco. É a gente colocar, efetivar de forma, às vezes sintética, mas também é muito mais fácil você colocar o que você está escrevendo, fica uma coisa mais... um bom papo. Também não uso o WhatsApp. Também não? Não. Uso e-mail, o LinkedIn eu até uso, mas não de uma forma aberta. O meu nome é meio grande, então assim, no LinkedIn eu coloco Valber Cavalcante e no dia a dia, nos e-mails, eu uso Valber Azevedo também por conta do cartório. Mas o LinkedIn, no caso, resumidamente, é uma bio bem resumida do que eu já fiz na minha vida. Mas é legal, como o Wilton falou, cada um tem sua pegada aí. Meu e-mail, telefone, 24 horas ligado, 365 dias por ano. Pode ligar para mim à vontade no meu telefone, no meu celular, eu atendo. Até a cobrar eu atendo. Então, até a cobrar eu atendo. Meu pacote da operadora de telefonia, não vou dizer agora aqui, mas é full time, meu amigo. Então, assim, e-mail, telefone e SMS. Funciona com a beleza. E eu respondo todos sem exceção. Todos. Bom demais. Valber, muitíssimo obrigado, tá? Sua história foi muito legal de você contar aqui no Empreende. Espero que inspire outros empreendedores que talvez trabalhem em segmentos que
poderiam não ser provocados e instigados e que, na verdade, tem todo o caminho para ser feito. Então, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado vocês todos, a paciência de ter me escutado, né? E eu tô às ordens, sempre à disposição de vocês. Para mim foi um prazer muito grande estar batendo papo com vocês aqui. Para mim é gratificante mesmo. Show de bola. Eu tava pensando nisso, Gabi, que você falou. No dia que alguém me disser, não, meu segmento é muito tradicional, eu não consigo fazer coisa nova. Bicho, fica quietinho, escuta o programa do Valber e começa a trabalhar. Exatamente isso. Boa, Leozinho. Então, sonhador, espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais, site, fanpage no Facebook, Instagram, Twitter, tudo @empreendacast, ou nosso site www.empreendacast.com.br. Vale mencionar também que a gente tem nosso grupo no Telegram, então caso queira participar é só mandar um inbox pra gente no próprio Instagram. E a gente também tem o nosso programa no PicPay para todos os sonhadores que apoiam diretamente o nosso programa. Adiciona a gente lá. Léo tá como... Léo Ferreira, certo? Perfeito. Show de bola. Me procura lá no LinkedIn também, Gabriel Coelho Sarmento. Brigadão, Yudi. Brigadão, Valber. Leozinho, mais essa. Tamo juntos. Valeu, galera aí. Valeu vocês. Tchau! Crash Produtora.